Gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros e hoje a gente vai fazer uma vídeo resenha. Eu sei que quem acompanha, vocês vão ver que eu recebi esse livro de parceria já tem um tempo. Mas eu amo minhas parcerias, mas eu tenho momentos em que eu quero muito ler um livro, porque eu não gosto muito de prazos. Eu gosto quando, por exemplo, a Planeta, ela não fica me cobrando, assim, tipo, não que as outras pessoas façam, mas quando tem um prazo certo, às vezes a gente não tá com muita vontade de ler aquele livro. E aí veio o momento certo, porque eu queria muito fazer vídeo. E vídeos eu não solto 2, 3 por dia, a não ser que seja resenha e crítica de filme. Então eu esperei para soltar no dia certo, que eu tô soltando as segundas e terças as resenhas, o Frida e Trotsky, que é uma história verídica, que é uma biografia não autorizada sobre os dois, sobre o envolvimento dos dois. Se você não sabe quem eles são, calma aí, que eu dei uma estudada também. Claro que Frida Kahlo eu sabia, mas o Trotsky não tinha tantas infos assim. Mas eu trouxe aqui para vocês. O Leon Trotsky ele foi um intelectual marxista e revolucionário bolchevique, organizador do Exército Vermelho. Rival de Stalin, que após a morte de Lenin, ele foi afastado do poder. Então ele foi deportado. E aí ele passou pela Turquia, Noruega, vários países, até que o Diego Rivera, que é o marido da Frida Kahlo, o mexicano, pintor também, fez um convite para ele e para a esposa Natália para irem morar no México. Né? Primeiro na casa dele, depois na casa que era da Frida, lá que era a tal da Casa Azul. Bom, ele foi para o México, ele viveu lá até os 60 anos dele. Ele morreu em 1940. E, na verdade, ele foi assassinado em 1940. Um cara entrou numa das reuniões dele, depois deu uma machadada na cabeça dele, essa é a história que eu sei. E ele foi assassinado porque ele era contra o governo, né, do Stalin, e como um grande inimigo. Inclusive a família dele inteira que ficou lá, inclusive e também os filhos dele, incluindo os filhos dele, também foram assassinados por esse. Eu já falei muito sobre o governo do Stalin, gente, sobre o Holodomor, essas coisas todas. Então tem aí um monte de críticas falando sobre isso, mais de filme até do que de livro. Mas esse aqui foca na chegada, então, do casal, do Trotsky com a esposa dele, com a Natália, no México, indo a convite do Diego, que eles conheciam, mas a Frida, eles vêm em primeira mão, assim, quando chegam na cidade, são recepcionados por ela. Esse livro trata, na verdade, do envolvimento dos dois, mas também dá um pouco para ver assim, como a Frida Kahlo era bem à frente de seu tempo, e não só à frente de seu tempo, mas também uma mulher que se relacionava com o sexo e com as pessoas de uma forma bem peculiar, até mesmo para hoje em dia. Primeiro que a monogamia ali era uma coisa que não existia. Ela e o Diego tinham relacionamentos com outras pessoas, ele com várias mulheres, e ela era bissexual, e tinha relacionamento com outras mulheres. Inclusive, vou ler um trecho aqui pra vocês. Eu separei algumas partes aqui bem interessantes. Mas rezava a lenda de que quando era com o homem, o Diego não aceitava. Ele tinha que ser o único e exclusivo. Ou seja, bonitinho ele, né? Fofinho, só que não. E aí, ele ia era uma página 2 que ele não aceitava. E aí eles chegaram a se separar, e aí foi quando ela teve esse romance com o Trotsky, que nunca deixou de se separar dessa Natália, que era a esposa dele. E, inclusive, quando ele morreu, ela era a esposa dele também. Acho que ela morreu em 62, ela. Gente, só que aí vem esse livro não fala exatamente isso. Ele fala que realmente eles foram amantes, e que foram amantes com os dois sendo casados ainda. Ou seja, a Frida ainda estava casada com o Diego quando teve relacionamento com o Trotsky. E a Frida é pintora mexicana e tal, super famosa. Ela morreu em 54, né? Que eu vou dizer, em 47 anos. Então, assim, foi bem depois, foi 14 anos depois da morte do Trotsky. Mas a Frida não foi assassinada, ela morreu de uma pneumonia. Bom, o que tem de bacana no livro para quem quer conhecer um pouco mais da Frida Kahlo? Ou do Trotsky, né? Até que tem. O Trotsky escreveu Minha Vida, que é a biografia dele, também é super interessante, eu ainda não li, eu fiquei até com vontade de ler, eu sabia muito pouco sobre ele, só sabia mesmo que era Leon Trotsky, mas não sabia muita história sobre ele. Eu sempre me interesso bastante por coisas da época de Stalin, de Lenin, então acho que é bacana, eu vou procurar para ler. É escrito pelo Gerard de Courtens, que é um escritor internacional, ele não é daqui do Brasil, eu não sei de que país que ele é, gente. Bom, enfim, ele já publicou outras biografias, ele é especialista em biografia. E a Editora Planeta lançou
aqui pra gente esse que eles intitulam como Frida Kahlo, um romance entre a paixão secreta entre a pintora e Leon Trotsky, que vem com essa capinha aqui e é muito bonito. Aqui a diagramação e tudo. E eu achei engraçado que os capítulos são muito curtinhos. Então, pra vocês terem ideia, tem... Esse aqui, gente, cadê? Tem 58 capítulos. Né? Ele tem 284 páginas com 285 de agradecimento, mas os capítulos são muito curtos. E é muito rápido e muito interessante de ler. A gente descobre mais sobre a pintora, descobre muito sobre o escritor, o Leon, muito sobre o Diego também, e sobre essas relações humanas tão peculiares que eles tinham, né? A Frida era bem ousada, então ela não tinha papas na língua, ela tinha as vontades dela, ela fazia. Cara, o Diego, ele chegou a dormir até com a irmã dela, pra vocês terem ideia. Então, tem várias coisas aqui que o autor coloca, que eu já sabia, mas algumas coisas que eu não sabia, inclusive o relacionamento dela com o Leon, eu não tinha a menor ideia que isso tivesse existido. No que é interessante pra gente saber sobre isso? Entender melhor, né, a pessoa, porque a Frida é considerada uma super feminista, uma das primeiras e tal. Aqui não fala nada sobre isso, mas a gente entende que ela tinha realmente pensamentos bem mais abertos sobre o papel da mulher na sociedade, né? Aqui se fala na época de 1937. Então, uma época onde as mulheres não eram permitidas fazer muitas coisas, elas viviam à sombra do marido. A Frida sempre teve um poder muito empoderada, um poder de fala também muito grande perante a sociedade, perante os seus gostos. Ela não levava desaforo para casa e nem ficava só ouvindo o que o Diego falava para ela. Ela dizia poucas e boas para ele. Bom, o relacionamento dela com o Trotsky pareceu ser muito intenso. Os dois tentaram até no início aí se segurar, né? Até mais por causa da Natália, que não tinha acordo nenhum com o marido de traição. Que não, bom, se é acordo não deixa de ser traição, né, gente? Mas que pra ela foi traição e que não tinha nenhum acordo aí de relacionamento livre, né? Bom, vou ler um trechinho aqui pra vocês. Capítulo 4. O amigo desconhecido. Diego Rivera tinha uma mulher. Era sua terceira esposa. Desde seu casamento, em 1929, ele tinha então 42 anos e ela 22. Isso é uma diferença bem bacana de idade aí. Haviam se separado diversas vezes e depois se juntado de novo. Pelo lado da mãe, a jovem mulher tinha sangue indígena e espanhol, do lado do pai, sangue alemão, mas também judeu-húngaro de origem romena. Muito bonita, vestia traje nacional mexicano e usava joias suntuosas e bastante vistosas. Apreciava vinho e sexo e praguejava feito um carroceiro. Depois de um terrível acidente que quase a matara, mas do qual havia se recuperado milagrosamente, tivera que enfrentar inúmeros abortos, passara por diversas cirurgias e usara vários coletes ortopédicos. A Frida teve várias gravidez, mas ela nunca foi mãe, porque ela perdia as crianças depois desse acidente que ela teve. Em diversas ocasiões, pendurada nua pelos pés, de cabeça para baixo, vivera em meio a pústulas de sangue cheiros de clorofórmio, bandagens, agulhas, bisturis, amarrada, transpassada, dopada por analgésicos, mas pertencia àquela geração exaltada oriunda da Revolução Mexicana, movida por uma emulação poderosa, um ardor infalível, um ativismo convicto de sua correção. Membro do Partido Comunista, via em seu engajamento político uma forma de exaltar a vida e superar a dor. Ou seja, uma mulher bem forte também, né, perante todas as dificuldades aí que ela passou. Outro capítulo aqui que também é interessante a gente ler junto. Rapidamente, um pequeno grupo adentrou a casa, os abraços e beijos, exceto pelo incidente na saída do trem, tudo correr às mil maravilhas. Por um curto instante, o tempo desacelerou, quando após se abraçarem Diego Rivera e Leon Trotsky, fitaram-se demoradamente. Para Diego Rivera, Leon era o homem que Lenin escolhera, aquele que deveria ter governado o gigante soviético, o único a ter mantido intacto o ideal revolucionário. O homem que ele mais admirava no mundo e que pintara em seus afrescos como líder da classe revolucionária do mundo. Para Trotsky, o pintor mexicano era o homem que lutava sem descanso contra as forças do capitalismo e da exploração, que usaram o dinheiro pago pela Fundação Rockefeller para pintar uma cópia dos afrescos da Radio City na sede do New York School e colocar a Lenin no centro de seu afresco intitulado O Homem Senhor do Universo. Diego Rivera, quem ele saudara como o maior intérprete da Revolução Russa, por intermédio da arte, era também aquele que acabara de lhe devolver sua liberdade e dignidade. Ou seja, a amizade dos dois era bem forte por causa dos ideais políticos de ambos. E aí aqui, ó, virou outro trecho aqui. No navio que levava a Nova York, Frida tomou uma decisão.
ou seja, eles eram sempre bem, né, comunistas e tal, mas eles iam lá para os Estados Unidos em visitas para galerias de arte e tudo. Então, também conta aí desses casos da Frida com outras mulheres. Na véspera de sua partida, passaram uma noite eufórica e regada, não obstante estragada por Diego para variar e convidara para a festa uma de suas amantes, uma jovem modelo índia com a boca carnuda e seios generosos, que ele deve agarrar rugindo o porco, pensara Frida. E uma vez que era assim, partiria para Nova York com o coração leve, prevendo um número considerável de amantes, homens e mulheres, aos quais diria que abandonara Diego, esse lixo que tanto me fez sofrer. Sim, era isso que ela diria. Liberdade total para os dois. E pouco lhe importava as amantes de Diego. Ela não tinha nada a ver com isso. De certo, sentiria um pouco a falta dele, mas na realidade não o amava mais. Em seus baús levaria as obras que mais prezava. Minha Ama e eu e minha boneca, Fulang Shang e eu, O que a Água Me Deu, Hospital Henry Ford, Bourbon, criador de frutas americanas. Além de outras, de uma série de pequenos autorretratos e molduras feitas de latão, conchas de gesso colorido, pedaços colados de cerâmica de Talavera, como o quadro, o olho e sobrevivente, para sacanear o burguês que pensara tratar-se de um negócio folclórico. Ou seja, a relação dos dois era aquele amo-odeio, né? Bom, aqui tem um pouquinho da relação dela também com outra mulher, que ela se envolve. Então, esse trecho aqui acho que vai ficar muito spoiler para eu ler para vocês. E para finalizar, deixa eu ler aqui mais uma parte que eu achei bem interessante do livro. Antes de se despedir de Frida, Leon murmurara ao seu ouvido: eu caminho no pequeno jardim desta casa cercada de fantasmas com um buraco na testa, no entanto, veja só, não conheço tragédia pessoal, só conheço uma, a da revolução, a da humanidade, e que começa apesar demais dos meus ombros de homem. Indo pegar um copo de conhaque no armário da cozinha, Frida passou em frente a um calendário da parede, do qual arrancou inúmeras páginas para chegar à data atual, 26 de agosto de 1939. Frida deu uma risada nervosa. Fazia 13 anos contados que se casara com Diego, no tribunal de Coiacã. Tina Modotti havia sido sua madrinha e organizara o banquete no terraço do seu prédio. O bolo de casamento decorado com pombas e rosas em açúcar glacê tinha um casal de noivos no alto. O homem vestia smoking, cartola e usava luvas. A mulher trajava um vestido com tule branco. Imagem de um casal que Frida e Diego nunca haviam sido e jamais seriam. Então, assim, tem toda a história dela com o Diego, tem muito do amor e ódio que ela tinha por ele. Então, isso é bem interessante da gente entender. Isso está muito nas obras dela também. Isso está na obra dela contra o capitalismo. E na literatura também do Leon Trotsky, eu acho que é interessante, né, para quem já leu os livros dele, eu tô louca para ler agora Minha Vida, mas é interessante ver o quanto que a Frida fez parte da história dele. E ele não abandonou a mulher, então, tipo, a Natália foi traída o tempo todo por causa dessa relação, dessa força que a Frida tinha em cima dele, desse poder. Os dois viveram intensamente esse amor, mas não abandonaram, né, os seus cônjuges. Então é uma coisa assim muito da gente parar para pensar do tipo, caramba, sabe? Quanto que isso influenciou, quanto que falava tanto em verdades, mas isso era uma mentira que os dois viviam. Então isso é bacana da gente perceber nessa história. Eu nunca tinha lido nenhuma biografia da Frida, na verdade, eu só vi os filmes dela, com a Salma Hayek, já vi um documentário também, já fui em exposições, mas de Trotsky eu sabia pouquíssima coisa. Então, eu achei muito interessante o livro, eu super recomendo para quem quiser saber mais dos dois. Se você já leu, ou se você tem outros livros que você leu sobre a vida dos dois para me recomendar, coloca aqui embaixo, porque esse aqui realmente, vou botar a capa aí para vocês, é bem bacana. Ele tem essa mini jacket aqui embaixo que fica saindo um pouco. Mas é isso, fica a minha dica de livro bacana pra vocês que gostam de biografia. Eu sempre gosto dessas biografias, essas histórias assim reais aqui pro blog, porque são coisas que eu gosto muito de ler, gosto muito de aprender com essas pessoas tão fortes aí da vida real. Vou ficando por aqui, agradecimentos à Planeta pelo envio do livro, a Carolina fofíssima que sempre me atende lá. Beijo grande, eu vou ficando por aqui, até a próxima vídeo crítica ou vídeo resenha, pessoal.